Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Estamos bem de animais. Estamos sincronizando. Depois que criticaram, a gente começou a entrar em sincronia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de uma raça japonesa, que é o Akita, e quem vai ser a nossa entrevistada, com quem a gente vai bater papo, é a Juliana Cavallaro Moraes, que junto com seu marido Leandro Martins criam Akitas japoneses desde 1998. Com o sufixo, ou seja, com o nome do canil, Yucatán BR, onde venceu 2 vezes o ranking do Clube Paulista do Akita. São criadores proprietários de inúmeros Akitas vencedores de Best in Show, geral e especializados no Brasil e exterior, multivencedores de rankings anuais de cães CBKC e Dog Show, e dentre tantos destaques, terceiro melhor canil entre todas as raças CBKC 2016. Exportou cães para toda a América do Sul, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Europa, e importou cães da América do Sul, Europa e Ásia, Coreia do Sul e Japão, com destaque para o grande Goten Go Fujitain, o maior vencedor de exposições no Japão a vir para a América na época. Ixi, vai dar uma bela conversa no podcast. Juliana, além disso, ela é profissional, ela é veterinária, sistêmica, psicoterapeuta integrativa, hipnoterapeuta clínica e treinadora mental especialista em família multiespécie. Nossa, nós temos muita coisa para conversar com ela. Muita. Bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite. Muito legal. Bom, como começou essa história com os Akitas? Bom, quem começou foi o Lê, meu marido. Lá em 98, ele ainda era um moleque, pivete, tinha lá seus 15, 16 anos. E ele passava todo dia na frente de uma casa que tinha uma plaquinha, vende-se filhotes de Akita. E aí ele infernizou o pai dele, que queria. Moravam em São Paulo. Não podia ter Akita em apartamento, mas de tanto ele insistir, o pai dele acabou cedendo. E aí ele começou com um. Depois ele quis mais, depois o papo ficou ficando sério. E aí o pai dele construiu para ele um canil na Moca. E aí ele deu início, de fato, à criação de Akitas dele. E aí depois, por volta de 2002, 2003, aí eu já entrei na parada. E aí eu faço me existir no Yucatán. E depois disso, nunca mais saí. Boa, legal. Então, na verdade, Você já foi... 20 e tantos anos criando Akita. Sim. Mas ele queria um Akita porque ele queria um Akita. Ele nem sabia muito bem o que era. Ele já sabia, na verdade, o que era, mas não tinha o overflow de informações que a gente tem hoje, né? Não tinha, era cães e companhia, gente. E olhe lá, né? Era cães e companhia, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, assim, ele tinha uma vaga ideia, mas não era assim, ai, nossa, eu quero um Akita por causa do temperamento. Não é, eu quero um Akita como as pessoas querem cães hoje, né? Não veio também de ninguém da família que criava cães da raça Akita. Não, foi uma coisa que começou com ele, uma vontade dele mesmo. Mas então, qual que é a origem do Akita? Japonês. Eles têm origem japonesa, lá nos primórdios, e são cães guardiões desde sempre. Acompanhavam tanto os povos Ainos, que são mais antigos ainda, porque são várias eras diferentes, mas os povos Ainos, que muitas pessoas não têm conhecimento, eram como se fossem índios lá no Japão. E aí vem também a questão da questão da caça aos ursos, que seria humanamente, cachorramente impossível um Akita do tamanho que é abater um urso. Não tem como. Então eles acompanhavam essas pessoas para encurralar esses ursos, e aí sim o caçador abater. Então eles eram descendentes de cães primitivos do Japão. Sim, cães primitivos. E aí existiam os inus pequenos. Inu, em japonês, significa cachorro, cão. Então, eram os inus pequenos, os inus médios e os inus grandes. Inus pequenos deram origem aos shibas. Inus médios, shikoku inu. Shikoku Inu. Shikoku inu. Shikuku. Mas existe o Shikoku? Existe. Porque o Shiba são os pequenos. Sim, é que não são cães tão comuns, né? Não são cães tão populares. Hoje o Shiba no Japão, acredito que seja uma das raças mais queridinhas e mais populares. Mais que o Spitz japonês, ou sei lá o que. É uma febre. Tem um monte de cachorro japonês. Gente, é uma febre Shiba no Japão. E por que os outros cachorros japoneses não têm Inu no nome? Alguns têm, né? Tosa Inu, Shiba Inu, Akita Akita. Inu. Akita. Estamos no Brasil. Sim, Akita mas o japonês Inu. fala Akita. Fala Akita. Porque, por exemplo, o Spitz japonês não é Spitz Inu. Eu Olá, não sei te explicar o porquê todos não têm Inu no nome, mas alguns têm. Será que são os primitivos? Não sei. Pode ser.
né? Pode ser. Eu não conheço a fundo a raça do Japanese Teen. Tem um Mas- tipo o terrier brasileiro também, que é o, sei lá, Japan Terrier, que é bem parecidinho. Sim. É. Bom, então, os pequenos que viraram os Shibas Inus, aí tem os médios, que é o Shikoku Inu, e os maiores, o Akita Inu. Isso. Tá. E o Akita Inu, teve uma época que ele foi muito mais popular do que ele é hoje? Lá ainda é muito popular? Ele no não Japão? é tão popular hoje lá no Japão quanto o Shiba, mas ele é um cachorro considerado patrimônio histórico tombado. Tanto é que tem a praça, a estação de Shibuya, que tem a estátua do Japão. Tem um museu, gente. Tem um Ah, deve museu. ter, né? Deve ser. Tem, é maravilhoso. Ai, que pena! Eu podia ter separado algumas fotos do museu. É, que eles têm todos os Akitas lá, tem pele de Akita, os paramentos que eles usavam, porque o Akita também foi de rinha, né? Com os Foi de samurais. samurai, Sim, foi de rinha, foi de com os caça. samurais, sim. Então ele tem tudo isso dentro dele ainda hoje, em baixa expressividade, mas ainda tem. Quer dizer que o Akita briga? Sim, ele é um gladiador. Briga aqui com qualquer cachorro, com machos. Teoricamente, cães de sexos iguais. Porque na rinha eles eram colocados sempre de sexos iguais, senão eles não conseguiriam mais acasalar. E aí a raça terminaria. Então, teoricamente, os Akitas se dão bem com cães apenas de mesmo sexo. E aí, ao longo desses anos, eu venho desmistificando um pouco. Com macho com macho? Sim, se matam. Porém, os Akitas de hoje, gente, são contemporâneos. Nós mudamos todos os dias. E eles vão mudando junto com a gente. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Mas na sua origem, e ainda assim, tem bastante dessa questão de machos brigarem com machos e fêmeas brigarem com fêmeas. Não só Akitas e Akitas, entre Sim. Akitas, mas por essa memória ancestral que ainda Então, é no muito seu forte. canil, você tem que separar bastante os cães. Olha, os meus, a maioria vivem em casal, mas nós já estamos há alguns anos no movimento de que algumas fêmeas ficam com algumas fêmeas, machos a gente não deixa junto por uma questão de dominância mesmo, de ancestralidade, de honrar o que eles são, mas existem fêmeas que vivem juntas e nem por isso elas deixam de ter temperamento, nem por isso elas deixam de ser guardiãs, e os machos idem, porque nas casas das famílias multiespécies, já há machos que vivem harmonicamente com outros machos, que vivem em matilha, que frequentam sim creches, que isso também é um outro papo polêmico, mas é possível. Eu nunca vi um Akita numa creche, você viu? Eu já vi, a gente tem lá na nossa creche. Confesso que me Tem dá um- um Já vi certo... Shiba. Ah, Shiba sim, é uma... Na Shiba temos vários também. É. Virou É um cachorro uma muito creche feliz. japonesa. Creche Vet Inu. ideal Vou e te nu. indicar, vou te indicar. Vet ideal e Creche nu. Inu. Bom, mas, Creche Inu ideal. Novo nome. mas Pô, eu gostei, vou botar esse nome. e tudo que é ideal é meu, já tá registrado. É cão ideal, vet ideal, Mas vet Inu ideal ideal. você não registrou. Não, mas vou registrar só Não, aqui. não é meu. Não, e não é meu. E no ideal essa é a franquia dele no Japão. Isso! Não, ok. Mas por que foram surgindo essas... Por que ainda hoje as pessoas têm dúvidas que é possível ter dois machos ou duas fêmeas juntos? Porque pra mim é muito claro e tem muito a ver com a forma como você cria esse cachorro, como você sociabiliza esse cachorro, como você se relaciona com esse cachorro, se ele vai ou não ficar com outros cães, seja macho ou fêmea. O que você acha? Nós não podemos deixar de lado a origem da raça. E o que foi transgeracional. São Claro. memórias transgeracionais. Uhum. E o Akita, por ser um cão primitivo, ou seja, um dos mais antigos que tem, vocês imaginam a carga de memória transgeracional que esses cachorros têm ainda hoje. E por que eu comecei, eu e o Lê, começamos a questionar sobre isso que você está me questionando agora? Por que no Japão, que é o país de origem da raça, que nós devemos honrar para sempre, desde sempre para sempre, lá a gente vê os criadores com um monte de Akita juntos, junto com Shiba, junto com outras raças. E por que isso foi uma cultura que se instaurou aqui no Brasil? Porque você vai falando uma coisa, vai se replicando, aquilo vira uma verdade. Sim, vai passando de geração em geração e ninguém sabe nem por quê, E ninguém se ninguém questiona. contesta. Sim. E chegou uma hora que a gente virou cara de pau, vai ficando mais velho, não devendo nada pra ninguém. E vamos falando, peraí, por que isso? E aí, dentro de todos os estudos, inclusive comportamentais, tanto em cães quanto em humanos, a gente foi entendendo e tendo a coragem
junto com a responsabilidade de começar a dar luz a esse tema e fazer testes. Porque não adianta você dar luz a um tema, falar que não é isso, mas você não testar. Então a gente também teve coragem de testar. E a gente testa até hoje. Há alguns cães que de fato não aceitam machos com machos. Ou fêmeas com fêmeas. Sim. E aí faz parte também da individualidade de cada cão. Sim. Mas essas memórias Mas peraí, quando você vai transgeracionais. vender um filhote, vamos supor, eu tenho uma Shih Tzu na minha casa. Aí você me vende uma fêmea, que eu quero uma Ok. fêmea, eu não quero um macho. Perfeito. Como é que você vai saber se ela vai brigar ou não com a Shih Tzu? Saber se ela vai brigar ou não, eu não consigo garantir isso pra ninguém. Porque eu não sou Deus. Eu sempre falo isso pros tutores. Gente, eu não posso garantir nada. Eu sempre falo, a garantia sou eu. Sim, eu sei disso. Mas como que a gente Mas pode faz? dar problema. Pode. Como pode dar problema com qualquer raça? É isso que a gente precisa falar. Não é porque é um Akita. E é uma questão de bom senso. Se você tem um pastor alemão com Shih Tzu, se o pastor alemão encasquetar um dia, ele não tira nem sangue. Pegou, chacoalhou, jogou pra cima, já era. Entendeu? O que a gente faz? Uma avaliação minuciosa do perfil dessa família. Uhum. Se essa pessoa vai entender o que você está falando e vai assentir o que você está falando, sabendo o que pode acontecer, ou ela simplesmente vai ouvir apenas o que ela quer. Ou ela vai ouvir apenas o que lhe convém. Ah, então tá, tem uma grande possibilidade de não dar, então eu quero fêmea. Depende do perfil da família, depende do temperamento do cachorro que ela já tem em casa, depende da ninhada e do exemplar que eu vou mandar para essa família. Sim. E, o mais importante, com todo o meu acompanhamento. Porque a gente vai entendendo o perfil do Akita naquela casa. O perfil dele vai ser um em uma família, outro completamente diferente em outra família, e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente faz todo esse acompanhamento minucioso, se possível, e até quando seja possível, durante toda a vida desse Akita. Todas as fases. Quando a gente fala da época dos samurais, da época de rinha, a gente tá falando de que ano? Mais ou menos da origem Cara, do que Akita. pergunta de prova. Não sei. Não Mas sei. a primeira Alternativa registro A. do Akita. Nossa, para. Mas quantos que não é? sei. 1.000, 2.000, 3.000 anos? Quanto você acha que tem? Gente, é muito, muito, muito atrás mesmo. Mas não tem Não. mais ou menos nenhum século, nenhum Não, ano, nem nada. existe essa referência, mas eu, Juliana, não me apego muito a essas datas muito específicas, então eu não sei te responder essa pergunta. Tá. E eles queriam, os japoneses, eles estavam pensando assim, toda raça tem, quando tem origem, tem uma função específica, né? Sim. A do Akita era justamente acompanhar os samurais? Ou tinha, Sim. qual que era? O que eles queriam? Acompanhar os samurais. E para acompanhar os samurais, precisava do que exatamente? Que características? Características: ser intrépido. Uhum. O que é ser intrépido? É ele focar em uma coisa e não importa o que aconteça ao redor dele, ele continua focado. Uhum. Silencioso. Ele só vai emitir algum tipo de som, de latido, de rosnado, se realmente houver um perigo eminente se aproximando. Extremamente atento. Ágil também, porque era necessário. Então, essas eram as características, assim, limpo, extremamente higiênico. Então, essas eram as maiores características Deve que ter um um fardo samurai bom buscava. também, porque usava para ajudava a caçar, né? Sim, Sim. eles têm. E é por isso que então os Akitas são conhecidos como o Guardião Silencioso. Sim. Porque ele realmente, desde É lá o de que eu trás, era falo. selecionado para não latir. Exata. De novo, as memórias transgeracionais ainda muito presentes, ainda que o Akita seja contemporâneo e venha nesta fase de transição de serem mais gregários. Uhum. Sempre, quando a gente fala de genética, é sempre uma tendência, né? Se vai acontecer ou não, vai depender muito do ambiente, das experiências que esse cachorro vai ter, das Exato. situações que ele for colocado, né? Já peguei Akitas latidores, mas realmente é muito raro. Só que aí é o seguinte, Akitas latidores, primeiro que sai da curva. Segundo, quais são as memórias transgeracionais que ele tem? Traumas intrauterinos, que também isso vem muito no temperamento do cachorro. Nesse caso, aí, era uma família muito nesse específico, né? Tem voz, cada família vai ter uma raiz, né, do problema. Esse era uma família que realmente falava demais e adorava falar,
e o cachorro latia, dava um latidinho, o pessoal, ai, o que foi? Não sei o que. Eles estimulavam, sem querer, não era proposital, mas estimulava o cachorro a latir cada vez mais. O cachorro latia um pouquinho, ganhava atenção, ganhava comida, ganhava carinho, ganhava. E aí o cachorro Eu começou te a explico aprender. isso. Neste caso, Uhum, pode ser várias coisas, inclusive medo. uhum. Aqui tá muito medroso, que existe, infelizmente, late demais e late por tudo. Porque não tem esse regulador, tá? Agora, neste caso, este cão tá agindo em espelhamento com a família por sobrevivência. Sim, Porque, eles acham bonitinho, então deixam continuar fazendo igual eles para continuar aqui. sim. E aí ganhava tudo, né? Então é melhor latir mesmo. Exatamente. E, bom, vamos falar. O Shiba é muito parecido com a Akita, né? Sim e não. A gente que é leigo, a gente olha e parece um Akita pequeno. Eles têm alguma coisa em comum? Eu também achava isso, Dan. Não, você tem o olho clínico pro Akita, a gente não tem. Pois é, mas eu não conhecia o Shiba. Então, eu também achava isso, que Shiba era um Akita pequenininho, e eu queria Shibas com cara de Akita, acho que por isso também que a gente demorou tanto tempo para começar a criar raça. E assim, eu nem sou uma super criadora de Shibas, a gente tá começando agora, eu tô engatinhando, tô aprendendo com Shibas, e eu quis essa experiência de começar com de participar das experiências dela, é a Cookie. Acabou de fazer 1 ano, e eles são muito diferentes. O que eles são iguais? Eles são primitivos, eles são de 5º grupo, tá? O que eu posso te dizer é que o Akita é para estar sempre ao seu lado. Ele percebe pequenas nuances de alterações de comportamentos, de emoção, que nem mesmo você tá falando para ninguém, ele tá lá, grudado no seu lado, sabendo que você precisa que ele esteja ao seu lado quietinho. Só se fazendo presente. O Shiba, gente, não tem como você olhar para um Shiba e não rir. Parece que é um cachorro que tá sempre sorrindo. Ele tá sempre alegre. Se você estiver triste, chorando, o Akita vai ficar do seu lado. O Shiba vai te trazer uma bolinha, vai cavar você, pular na sua cabeça, arrancar o seu óculos. O Shiba é um cachorro extremamente feliz. Pouco latidor também. Então o Akita é um cachorro mais sério. Sério. Se jogar uma bolinha pra ele, Depende. Ele é sério, não significa que ele não seja brincalhão. Nas proporções dele. Se você joga a bolinha uma vez, isso tem propósito pra ele. Ele tá vendo, ele tá sentindo, ele tá percebendo que isso tá fazendo com que você esteja feliz naquele momento. Ele vai pegar uma, ele vai pegar 2. Na terceira, ele vai falar, amigo, para jogar. qual que é o seu propósito com essa bolinha? Você tá me achando cara de trouxa? Eu vim dos samurais, para. pô. E ele para. O Akita é um cachorro de muito propósito. Ele faz o que faz sentido pra ele. De ficar jogando, indo, voltando, indo, ele não vai fazer. É a mesma coisa que no passeio. E no Japão eles idolatram o Akita? Como que é? É um patrimônio tombado lá no Japão. É histórico. Então tem a estátua de Shibuya lá na estação. Vocês devem estar assistindo o filme Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere. Embora a história foi bastante romantizada pelos americanos, é uma história extremamente triste. Muito pior do que aquilo. Mas sim, principalmente os mais antigos. Hoje o que é febre no Japão é o Shiba. Sim, mas historicamente, mas cultuado como memória nacional é o Akita. Sim, é o Akita. Tem um museu lá no Japão que tem tudo dos Akitas. Tem Akitas empalhados, tem todos os apetrechos que eles usavam nas rinhas, inclusive. Milhares de fotos. As pessoas podem ir visitar as tampas dos bueiros lá nessa região que tem o museu, tem a cara do Akita. É uma coisa assim muito, muito legal mesmo. É um museu enorme que tem lá, só dedicado ao Akita. E o Shibas lá virou uma febre. Então tem ônibus com desenho de Shiba, tudo é Shiba lá no Japão. É tipo um bibelô. Sabe? É muito bonitinho. Mas o Shiba é bonitinho. Sabe? É fofinho. Bom, vamos lá. O Akita com outros cães a gente já viu que tem a parte genética, que tem que fazer boas escolhas, né? Socializar Tem que bem. sociabilizar bem. e tal. Muito. Agora, como que é o Akita com crianças? Perfeito. Com as nossas crianças de casa, eles são incrivelmente E fantásticos. com os amiguinhos das crianças. Aí é que tá o problema. Eu sempre falo que é o bom senso. Aqui tem um cão guardião. Uhum. E ele vai guardar e proteger quem ele tem vínculo. Quem ele tem conexão de amor e de segurança. Tá lá os amiguinhos com o seu filho, aí vem um amiguinho, pega alguma coisa e taca na cabeça do seu filho. Ele não vai atacar.
de fato, ele vai se pôr no meio, ele vai avisar, ele vai rondar. Então eu falo, gente, você tem um Akita que não foi acostumado com isso desde que chegou, não deixa junto. Ou deixa supervisionado. É a mesma coisa do que crianças de 12 anos brincarem com crianças menores naquelas brincadeiras. Você não sabe. Você não sabe o que se passa na cabeça de uma criança e nem na cabeça de um cachorro. Ainda que a gente tenha uma previsibilidade dentro de um padrão, dentro de uma raça, dentro da sua criação, situações acontecem, frequências mudam e a gente nunca sabe nem a nossa reação. Uhum. Imagina a deles. E com visitas, pessoas fora de casa, normalmente? Normalmente, o Akita ele tem que ser equilibrado. Tá. Muito equilibrado. E o que significa? E aí vem uma coisa muito louca, né? Porque eles são uns termômetros incríveis para falsos amigos. Ou até parentes. Eles têm uma habilidade inata que não é treinável, é deles. Eles nascem com. Eles sabem discernir quem que você gosta, quem que você não gosta, quem é seu amigo, quem é seu meio amigo, quem é seu colega, quem tá com uma boa intenção, quem não está com uma boa intenção, ainda que esteja com um sorriso de orelha a orelha. Entra na sua casa, te dá um abracinho, mas fica assim, sabe? Uhum. E ele te avisa. Como que ele te avisa atacando? Não, de forma alguma. Ele vai te avisar de várias formas. Ele pode postar uma cauda diferente, ele pode se arrepiar, ele pode se retirar do ambiente e não ficar na presença daquela pessoa, ou ele pode latir, coisa que ele não faz. Uhum. Então ele só vai latir em situações extremas, em situações de aviso mesmo, de não tá certo que tá aí. Ou seja, o Akita latiu, você vai lá dar uma olhada. Tem alguma coisa Akita diferente. sabe quem é de verdade e quem é de mentira. E ele avisa a gente. Muito. Tá? Tem Akitas que quando percebem que é realmente um perigo físico, um perigo iminente, ele não vai se afastar do local. Mas ele vai se colocar numa postura de guarda qual ele tem uma visão panorâmica e ele tá sempre focado, como lá na ancestralidade dos samurais, naquela pessoa que se diz seu amigo, por exemplo. Uhum. Pisou fora da faixa, esquece. E você acha que a guarda do Akita, numa situação como essa, se a pessoa fizer alguma coisa diferente, ele chega a morder? Chega. Chega a morder, sim. Porque Só que com você já muita... comentaram que ele vai acuando, né? Mas Ele vai acuando, Uhum. tá? Mas ele vai te dando avisos antes. Uhum. Agora, isso no caso de um amigo, de uma pessoa que você permitiu a entrada dentro de casa. Uhum. Pular um estranho vai morder. Esquece. Ah. Aí não tem papinho, aí não tem sentir, aí não tem nada. Ele não perdoa o invasor e o intruso. Que é diferente também do prestador de serviço. Uhum. Que ele fica numa postura de guarda, ele tá mostrando lá numa visão panorâmica da coisa, mas ele não, ele vai ficar lá focado. É diferente de ele te avisar algo de... Eles sabem, gente, eu não sei como eles sabem, mas eles sabem. A postura dele diante de todas esses grupos de pessoas diferentes é muito interessante. Vou contar uma história, se vocês me permitem. Funcionários, por exemplo, eles sabem o dia que o funcionário foi desligado da empresa ou da casa. Tenho várias provas. Várias provas. Aliás, eu posso começar a ligar agora, ao vivo. Aí, De verdade. Aconteceu já com a gente várias vezes e de relatos, porque nós somos muito próximos dos tutores dos nossos cães. O que aconteceu na nossa casa foi, nós tínhamos um funcionário chamado Mia, e ele saiu de casa numa boa, porque ele ia para uma casa melhor, um emprego que ele ganhasse mais, perto da família dele, não sei o quê. O cara deu ração para os cachorros de manhã. À tarde, eu falei, passa em casa, porque a gente já acerta a sua rescisão, você já leva seu dinheirinho, vai com Deus. Eu não ouvia, eu e o Lé, a gente não estava ouvindo ele chamar no portão à tarde, quando ele voltou. Ele pulou o muro. E o Roxi estava na caixa de transporte, porque a gente estava prestes a sair para uma exposição. Eu só ouvi, da minha cozinha, o Roxi se revirando na caixa, rosnando, tentando puxar a porta da caixa. E quanto mais o Mia falava assim, ele chamava o Roxi de Roxinho. Roxinho, sou eu, Roxinho, como assim? Você não tá bem coisa... De manhã, ele deu comida. À tarde, o Roxi queria matar ele, porque viu que ele pulou o portão, o muro. Ele não se conformava. Isto porque ele saiu numa boa. Uhum. Como que ele tem essa percepção? Também pelo fato da pessoa pular um muro, né? Não só pular o muro, mas a frequência, Dan. Eles sabem que nós não temos mais vínculo com aquela pessoa, isso é frequencial. Eles sentem tudo que a gente tá sentindo.
E os Akitas, eu arrisco a me dizer aqui que sentem mais por essas coisas que eles fazem, assim, absurdas. E a gente já teve vários relatos, vários de coisas inacreditáveis que os Akitas avisam a gente. O aqui tem um cachorro grande, né? Não sei quanto eles Sim. pesam. Quanto chega a pesar? Olha, uma fêmea chega a uns 25, 30 quilos. Tá. E os machos de 30 a 40, 42 quilos aproximadamente. Mas eles- Os da minha linhagem, pelo menos. Tá. Mas eles Mas não é uma têm- média. Certo. Mas eles não têm tanta energia assim. Ou seja, eles não precisam gastar de tanta atividade física. Olha, outra coisa lá, voltando na ancestralidade, por que eles são cães calmos? Que nem japa mesmo, sabe? Eles guardam energia. Por isso que eles não são cães energéticos durante o dia. Lógico que filhote é diferente, Lógico, é. mas eles vão guardando energia. Eles só dispõem dessa energia quando eles realmente precisam, como um combate, um ataque, algo do tipo. Então, por isso que eles não têm tanta energia assim. Entendi. Tá. E quanto tempo você acha que é necessário para uma pessoa que está pensando em ter um Akita, que está ouvindo aqui nosso podcast, e fala, nossa, será que é um cachorro bom para mim? Enfim, quanto tempo essa pessoa tem que se programar para poder caminhar com esse cachorro, fazer atividade física, enfim, Desde sempre. sempre. Mas quanto? Quanto tempo diário? Ah, Pra colocar na quanto rotina. tempo? Ah, quanto tempo de É, passeio? Faz assim, ó. Perfeito. Puta, eu quero ter uma Akita, mas eu não sei se eu consigo. Eu tenho só, sei lá, meia hora por dia de passeio. Será que é possível? É possível. Tá. É possível porque os Akitas, eles são cães semissedentários. O que não significa que eles não precisam de passeio, que eles não precisam de uma higiene mental, que eles não precisam liberar as ocitocinas da vida passeando. Não é sobre isso. Mas a atividade física, inclusive os Akitas, alguns gostam de passear muito, mas a maioria deles trava no meio do caminho e você tem que levar ele. Tem uma página que chama Akita Comic. Não sei nem de onde é, gringa, essa página. Eles fazem cartoons dessas coisas engraçadíssimas que os Akitas fazem, porque todos eles fazem basicamente as mesmas coisas. Aquele bicho de 35 quilos para no meio da rua e fala assim, não quero mais. Me carrega. E ele não sai do lugar. Então, assim... Só que também tem Akitas que foram preparados, condicionados, educados, que passaram a experiência desde pequenininhos para fazer trilha, grandes caminhadas, correr quilômetros com seus tutores. E por que eles fazem isso? Para agradar o tutor, por saber que é um vínculo e que é um momento de extrema alegria e necessidade. E foram condicionados E gostam. foram condicionados. E Tem gostam. um cachorro meu que chama Tambo. O tutor dele, o Paulinho Lamin, ele mora num condomínio de montanhas. E ele é precursor de uma dessas corridas bem famosas que tem. O Tambo corre com ele desde bebezinho, vai para os campeonatos, faz rafting, faz esportes radicais, vai para tudo que é lugar e é um Akita. Legal. Então ele é condicionado. Tem resistência e podem... Resistência eles têm. Eles deixam de ter resistência quando você pega um cachorro de 2 anos, 1 ano, e fala assim, olha, você dormiu a vida inteira no sofá, agora a gente vai maratonar 5 quilômetros hoje. Aí ele vai olhar pra sua cara e fala, não, quero maratonar Netflix. E ele prefere. Porra. Que tipo de problema de saúde é mais comum no Akita? Perfeito. Se a gente for falar de problemas genéticos, são 3 problemas mais comuns, mas que não devem ser corriqueiros na raça. Síndrome de Voigt-Harada, adenite sebácea e displasia coxofemoral. É tudo em japonês. Então vamos lá. Sim e não. Síndrome. Fazia coxofemoral no japonês. Então. A síndrome de Voigt-Harada é uma doença autossômica recessiva. Ela é congênita, mas ela não é hereditária. E ainda não tem um estudo, um mapeamento genético que saiba da onde que vem, se é um gene, se não é. Inclusive, os japoneses humanos têm esta doença também. Caramba. Só japonês? Sim. Pessoas japonesas é uma doença uveodermatológica. Como que é? É uveodermatológica. É a Uveodermatológica. síndrome uveodermatológica, também conhecida como síndrome de Voigt-Harada, que foi o cara lá E que... quais são os sintomas? Não? Sintomas, uveíte intensa, levando a cegueira. A pele fica assim, horrível, despigmentação. E aí, qual que é o tratamento? É muito paliativo, porque não tem cura. Então, o Akita que tem arada, ele acaba vivendo menos porque tem que controlar com corticoide, com colírios, acaba chegando numa época que fica cego.
Entendeu? E normalmente aparece a partir de 2 anos e meio, 3 anos. Qual é a outra doença? E é muito Vamos frequente essa? Não. Não. Pouca. Para você ter uma ideia, tudo que a gente estava conversando ao longo desses 26 anos de criação, basicamente 5 mil filhotes, a gente teve 4 casos de síndrome de Voigt-Harada confirmadas. Então é assim, cai um raio, nasce um Akita, não tem como você fazer exame, não tem como você prevenir, não tem, Então, em 5 mil filhotes, você teve 4 casos, aproximadamente. aproximadamente. Tá Que bom. a gente sabe, né? 0,1%. Zero. É. É quase que em percentual. Antes de a gente falar da próxima, eu vou só pedir um favorzinho. O pessoal da produção consegue subir um pouquinho o ar? Meu olho tá secando aqui, cara. Se eu colocar 23 aí, não consigo ficar com o olho aberto. Eu tô lutando aqui. Desculpa. Vamos lá, outra qualquer. Adenite sebácea. Nossa senhora. Vamos lá. Também é uma doença autossômica recessiva. Pai e mãe precisam ser portadores do gene para que este filhote nasça com adenite sebácea. Também é uma doença que não tem cura. É de pele, tá? Então, a grosso modo, começa a secretar uma grande quantidade de gordura, não dá vazão suficiente para o poro, entope o poro, a pele não respira, fica podre, o pelo cai, aí começa-se aquelas coceiras, alergias absurdas, e aí vem os problemas secundários, terciários, e por aí vai. Também não tem cura, essa sim é genética e de altíssima expressividade, tá? Pai e mãe podem até não ter desenvolvido a doença, mas os pais têm que ser portadores do gene. Carriers, né? Não são Exato, infectados. exatamente. E qual que é o tratamento? Também não tem cura, mas tem tratamento. Banhos de imersão com óleos emolientes, que é para tirar aquelas cascas. E suplementação para pelagem. Hoje já existem algumas injeções específicas para problemas de pele que dá uma ajudada também. Mas baixou a imunidade, é aquele ciclo. E a outra, displasia coxofemoral, que é bem conhecida por todos, que não adianta dizer, como muitos dizem por aí, que a Akita não tem displasia, porque tem sim, sabemos que tem. Ainda que façamos o controle, o número é baixo de cães displásicos que a gente tem, ainda que a gente radiografe todo mundo. E acredito que sejam essas 3 maiores. Por que o pessoal fala que ou a gente também não vê muito Akita treinando, ou treinado, ou fazendo agility, ou sei lá, usado pela polícia, usado em circo? Por que a gente não vê muito Akita nesses ambientes que são mais, digamos assim, treináveis? Os No Akitas, Japão é usado na polícia, não? Não. Não tem. Tá bom. Não, Tá. creio eu que não. Os Akitas, eles têm uma função de serem guardiões e não serem cães de guarda. Eles não foram cães, como já disse, primitivos. Eles não foram cães que foram desenvolvidos em maestria para acolher uma ordem. Então, eles vão fazer o que você quer, ou por sobrevivência, ou apenas para te agradar. Com propósito, que é aquela coisa lá da bolinha. Quando você tenta adestrar um Akita, você consegue. Diferente do que as pessoas falam, Akita é um cachorro burro, muito pelo contrário, gente. Ele é tão inteligente que ele escolhe os comandos que ele quer aceitar e os comandos que ele não quer aceitar. Porque saber, ele sabe. E ele só vai utilizar esses comandos quando for de extrema necessidade, por guardar energia. Então, Akitas são adestráveis? São. Mas eu brinco que Akita, ele se educa. É muito tranquilo você educar um Akita sem necessitar de um treino muito específico. Até mesmo porque cada família quer uma coisa diferente do Akita, né? Mas assim, objetivando a resposta, por que eles não são cães de agility? Eles não são cães atletas. Mas assim, a gente não vê muito mesmo, né? Não, eles no freestyle, no frisbee, no Não, agility, Porque aquilo que eu falei, você vai jogar uma vez, ele vai pegar. Você vai jogar a segunda, na terceira, não quero, Ao não mesmo vou tempo, fazer. ao mesmo tempo que eles são companheiros, como você falou, não é que eles ficam do lado, próximos, eles têm uma certa independência, né? Eles não são... Eles são cães um pouco independentes, no sentido de... Olha, eu também discordo Discorda disso disso. que a maior parte dos criadores fala, a maior parte das pessoas, porque também foi uma coisa que foi se criando um mito em cima, e eu acho que os Akitas são muito dependentes, não tanto quanto um Shih Tzu, por exemplo, mas o Akita também sofre de ansiedade de separação, até mesmo porque eles estão cada vez mais dentro de casa, e por sim. culpa nossa. Sim. Entende? Antes o Akita era um cão realmente gladiador, que era colocado na família para ser um cão de guarda, um cão guardião. Gente,
Nem no quintal eles ficam mais. Eles dormem na cama. Eu brinco que são os Nutelinhas, né? Então, assim, Pô, mas daí compra uma cama só pra Akita, né? Porque o bicho é grande. cara, eles são grandes, mas eles se enrolam de um jeito. E tem outra coisa também, eles têm muito calor. Então tem a Akita que até passa um pouquinho de calor, mas assim, eles ficam 5 minutinhos e descem. E outra coisa, por essa postura de guarda deles, eles sempre vão estar num lugar estratégico da casa. Ainda que eles não sejam cães de guarda da família, mas eles vão ter sempre a postura de guarda. Então, ele sempre vai se posicionar ou na porta do quarto, ou no corredor, que dá para ver todos os quartos, ou na sala, com a cabeça de frente para a porta de entrada. É uma coisa incrível. E é inato, você não precisa ensinar. Eles fazem isso. Isso é uma coisa que me marcou mesmo. Eu tinha um amigo na infância que tinha um Akita branco, eu não vou lembrar, era uma fêmea. E era impressionante como, de fato, ela sempre parava... Ela ficava de costas pra gente, éramos crianças. Exatamente assim. E olhando sempre a porta ou de onde poderia vir alguma coisa diferente, assim. É isso Incrível. mesmo. Eles estão... inclusive, a fêmea, ela é mais uma vírgula mais latidora do que o macho. Porque ela tem a função na guarda dela, principalmente quando eles estão em casal, de como todas as espécies, a fêmea tá sempre mais alerta, né? Tá com Fala mais, todos os radares ligados e o macho tá lá dormindo. Aí a fêmea ouve alguma coisa anos luz de distância, ela só faz assim, bum. Ó, vai lá ver o que que é. E aí o macho que sai pro combate. E a gente tá rindo aqui, mas é exatamente assim que funciona a guarda do Akita. Real. A fêmea percebe o perigo antes, dá o aviso, acorda o cara, dá o aviso pro macho, o macho vai pro combate e olha que interessante, a fêmea não sai de perto da família. Entendi. Por quê? Por que a fêmea não sai de perto da família? Porque se o invasor, o intruso, o perigo conseguir ultrapassar a primeira barreira de proteção, que é o macho, a fêmea está protegendo vocês, a família. E aí, por isso que também falam que as fêmeas são mais próximas. Você falou agora há pouco da questão do... A Akita também tem ansiedade de separação, né? Sim. E a gente falou das doenças físicas. Vamos falar das questões comportamentais do Akita. Quando apresentam problemas, quais são esses problemas? Olha, latir demais. Uau, é o raro, né? É e não é. E aí, quando o Akita começa a latir, qual que é a função e o papel do criador? Entender o porquê que esse Akita tá latindo. Porque um criador sabe a linhagem dele, sabe de onde veio, sabe qual é o temperamento do pai, da mãe, que também é muito importante. O que tá acontecendo de experiência nesse sistema familiar que tá fazendo com que ele lata mais? É medo, é insegurança, é aviso, o que que é? É desequilíbrio. Porque no padrão dele, ele não deve e não pode, ele pode, mas ele não deve latir incessantemente para qualquer coisa. Então tem alguma coisa em desequilíbrio nesse sistema. E aí a gente precisa investigar e avaliar, tá? Assim, o maior problema... outra coisa. As pessoas acham que os Akitas, eles ou vão ser sempre bravos, ou eles vão ser sempre bonzinhos e não vão nunca rosnar pra ninguém. Eu tenho um Akita, gente, mas ele é tão fofo, ele é incapaz de rosnar pra uma pessoa. Gente, não, é mentira. Porque ele vai rosnar quando precisar. Ele vai atacar quando precisar, ainda que seja o Akita mais doce, mais fofo da face da Terra. Então, essas mudanças de comportamentos dos Akitas, ao contrário do que possa parecer que é um desequilíbrio, são fases em função do que aquela família está vivendo naquele momento e das experiências que ele está tendo naquele local que ele está. Tá? Tem mais alguma questão comportamental que você acha que é importante? Deixa eu lembrar aqui. A própria ansiedade de separação é comum na raça? É comum na raça, até mesmo porque os cães estão cada vez, de novo que a gente estava conversando, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Você não tá falando como filhos. Cada vez mais humanizados, não posso ir 5 minutos na padaria. E aí entra de novo aquela questão da ressonância que a gente estava falando. A pessoa já sai de casa. Ai, meu Deus, filho. A mamãe já volta. Cara, você tá dando uma informação pra ele. Eu tô sofrendo, pode sofrer aí.
porque eu volto, mas eu quero que você sofra, porque você vai sofrer sem mim. Já tá dando aquela informação pro cachorro, entendeu? Então, ansiedade de separação, de não gostar muito de ficar sozinho, de não suportar muito ficar sozinho, e é mais por uma questão de necessidade dos tutores do que do próprio cachorro. Entendi. E aí a gente trabalha nesse sistema familiar para tratar a ansiedade do cachorro. E se eles ficam sozinhos, o cara não estimula muito, eles destroem, são muito destrutivos, como é que eles Comparado reagem? com outras raças, Dan, eles destroem muito pouco, tá? Filhotes, sendo filhotes, eu falo que são baby shark. Porque eles realmente têm uns dentinhos de tubarão, gente. Eles comem tudo que vem pela frente. São dentinhos, assim, fininhos e eles têm força pra caramba. Então, eles vão achar coisas para fazer. Ao passo que ele vai passando as fases, vai ficando, saindo da primeira fase de infância, passando para a fase de adolescência, que eles ficam também, eu brinco que é a fase de cristal, porque eles realmente são adolescentes quando eles são adolescentes. Mas quando ele entra na fase adulta equilibradamente, gente, é muito difícil a Akita destruir alguma coisa, a não ser que tenha um estímulo e uma necessidade, um motivo muito, muito grande. Entendi. Mas eles não são cães E você destruidores. indica os seus filhotes que você vende para apartamento e ir para creche? Sim! Pra ir pra creche, vamos lá. Não, é para apartamento. Então, Pra duas apartamento, perguntas, vamos duas em uma. lá. Não, Uma apartamento, coisa vai uma bem. coisa. Apartamento Sim. já entendi que eles vão. Total. Porque se os Goldens e os Borders podem estar nos apartamentos, os Akitas, acho que... Não, e eu vou te falar são outra até coisa. melhores, né? Sim, eu vou te falar outra coisa. Quem fala comigo no telefone, ou vem fazer uma avaliação com a gente, ou vem no nosso canil e fala assim, ai, Ju, porque eu tenho um quintal enorme. Dane-se o quintal. Porque a Akita para quintal não rola. O Akita tem que estar dentro. Eles têm que literalmente estar sempre ao seu lado. Porque senão ele não vai exercer nada do que ele precisa exercer. Ele precisa de vínculo, ele precisa de conexão, ele precisa ser pertencente à rotina real daquela família e daquelas vidas, tá? Então, voltando. Então, eu sempre indico o Akita para quem vai fazer parte da vida. Se for para deixar no quintal e pegar só de final de semana, não é o cachorro certo para você, tá? Agora, para a creche, eu acho muito legal, desde que seja feito com muita consciência, dependendo de qual creche é, de qual a abordagem comportamental que esta creche tem, o tipo de avaliação que ela vai fazer, entender, respeitar as características da raça, não achar só que, é um Akita, ele tá sendo acostumadinho desde pequeno, então ele nunca vai pegar ninguém, ele nunca vai morder ninguém, ele nunca vai causar problemas. Eles vão dando sinais, eles vão dando pistas. Então, o Akita de filhote, ele é altamente socializável. Ele é um filhote. Ele é um filhotinho, ele só quer brincar. Agora, aí vão entrando as questões de personalidade. Alguns têm drives mais, outros drives menos. Com 4 meses, você já começa a perceber um filhote que tem uma potencialidade maior para não ser um cachorro gregário. Ele já se incomoda com outros cães pulando em cima dele. Ele já não gosta que vem, sabe, brincar. Ele quer ficar lá, quieto, na dele. Ele se arrepia, ele posta a orelha. Então, são sinais que ele vai dando que esta pessoa, a parte da creche tem que estar de olhos muito abertos. Não é qualquer cachorro. Sim. E precisa fazer uma boa avaliação, precisa ter uma boa equipe, né? Precisa prestar E atenção não nos é detalhes. só uma avaliação no começo. São Constante, avaliações constante. diárias. Sim. Diárias, porque eu ainda brinco que o Akita ele troca de fase de primeira infância para filhote, de filhote para adolescência. É assim. É de um dia para o outro. Porque meu Akita ia com todo mundo hoje, aí ontem, aí amanhã você vai passear em algum lugar no shopping, vem uma senhora, vai fazer assim na bochecha dele. Então, é diariamente que você tem que avaliar nessas condições de comunidade. Mas que senhora é essa que vai pegar as bochechas da Akita? Acredite, o Akita é um cachorro fofo. As pessoas não têm noção do perigo, cara. Tá vendo um cachorro enorme. O Fábio Assunção, uma vez, foi numa exposição. Eu não me lembro onde que é. Do Rio de Janeiro. Acho que no Sul Fluminense. A gente tava lá com o Roshi, que era o nosso cachorro, assim, mais potentão. Meu, o cara foi hipnotizado. Abraçar o Roshi dentro do X-Pen, eu fiz, para. Ele, mas eu não posso. E o Fábio Assunção, gente, é muito pequenininho. Eu tive que negar, porque o Roshi engolia ele. Engoliu o cara. As pessoas não têm noção. E ele já foi com a mão assim, ó. Pra pegar e chacoalhar.
E as pessoas fazem isso, principalmente em filhote. Akita branco. Gente, Akita branco parece um ursinho. Akita vermelho já tá mais popularizado por causa do filme. Agora, o Akita tigrado, o cara atravessa a rua. Que assusta só de olhar, né? Ele tem uma cara mais fechada, ainda que seja o mesmo temperamento, Sim. não tem diferença de temperamento entre as cores, nada disso. Vamos aproveitar e falar das cores, então. Vamos. Então nós temos o mais comum, é o... Não existe mais Não comum. tem mais comum, tá Não vendo? tem mais comum. Pra quê? Não, mas daí era bom ver as fotos. Vamos ver as fotos. Bora. Vamos ver as fotos. Aí ela vai falando um pouco de cada coisa. E Isso. vou falar de uma coisa polêmica aqui, Ah lá. que é uma quarta cor que eu não Não tem foto? tem... vamos falar. Vamos falar. Então, Vermelho. esse é o quê? Vermelho. Vermelho. Esse- Uragiro, que é a parte branca. Uradiro. O que é Como chama? uradiro? Uradiro. Uradiro é a parte branca do Akita. Uhum. Então, segundo o padrão da raça, o que os Akitas vermelhos eles têm que ter? Essa capa vermelha, certo? A mascarinha branca aqui, o peito, dentro das coxas, o interior da cauda, dentro branco. da orelha, tudo branco. Esse cachorro tem cara de poucos amigos, hein? Ai, mas ele era um querido. Ele era muito dele. fofo. Depois a gente conta a história dele, porque o que ele tinha de grande, ele tinha de fofo. Os olhos são bem frontais, né? Os olhos, eles têm que ser angulados. E a pontinha do olho, ela tem que fazer um risco e pegar na base da orelha. Como que é? Certinho. Desculpa, a pontinha do olho. Passa, Isso, vai até a base da aí. orelha. Olha que certinho. Exato. tá. Angulação perfeita de olhos. E as orelhas tem que estar... As orelhas, elas têm que ser levemente anguladas. E- Pra frente. Levemente, não. Uma no Iapoque, outra no Chuí. Ah, é? Tá? Bases largas, ponta levemente arredondada. É assim que nós E o gostamos. rabo enrolado. Cauda. Tem que ser enrolado. Sempre. Pede-se que seja enrolado. Ele pode ser um rabinho de porco, que a gente não gosta muito, mas ele tem que estar sempre postado dessa forma, inserção alta, E a trufa sempre pigmentada. sempre Esse é o mesmo, pigmentada. né? É o mesmo. Os brancos, eles podem ter a trufa até cor de carne, nunca jamais rosa. Tá. Branco, puro, Totalmente branco. totalmente branco. E esse olho mais fechadinho? Japa, né? Já. Japa, Mas é né? por causa da neve, isso aí, né? Essa é essa guia aqui, né? Essa mesma. Que guia chique. E o que é essa guia? Conta pra gente um pouquinho dessa guia. Essa aqui é uma guia japonesa, Uhum. tecida com fios de seda. Estas aqui vieram do Japão, exatamente do Japão, há mais ou menos uns 15 anos atrás, que a gente pediu para importar de lá. Uhum. Foi uma pequena fortuna, mas a gente guarda elas com muito Vamos mostrar carinho. pro pessoal, porque acho que aqui na mesa não sei se mostra. Ele tá você consegue querendo mostrar destruir um minha pouquinho. guia, gente. Isso destrói? Cada vez que ele faz assim, ó, Você eu tenho tá- um microinfarto. Você tá tendo um infarto? Eu Tô, tô vendo vários. direto. Desculpa, eu vou parar então. Parei. Pronto. Tudo vou nem bem, eu tô encostar. É uma guia, precisando de uma nova. é uma Olha guia aqui. de Você pode me $1.000. Eu não tenho nem condições. Na pra- verdade, as três. Nós mandamos vir uma vermelha, uma dourada e eu tenho a prata também que veio do Japão. Essas três guias foram $1.000 há 15 anos atrás. Tá bom. Ok. E tem alguma coisa Isso aqui é diferente? feito à mão, né? Hã? Sim, Feito à sim, mão. Feito à mão. Ah, exato. É totalmente E artesanal. alguma coisa diferente específica pra guia? Ou não? Qual- Na verdade, é uma demais. tradição que eles têm Uma lá. tradição. Principalmente nas exposições de Akihiro, que eles fazem o face-to-face. Tem que se levantar um pouquinho pra poder mostrar. Não pega na câmera. Isso. Aqui. Não, levanta um pouquinho mais. Aí, agora sim. Também ela tem ela um tá- frufruzinho. Então, o stay dos Akitas lá, eles não ficam arrumando pata, Uhum. rabo, nada. Eles pegam, fazem a juba, levantam o Akita e Nossa, ficam sim. só segurando. Entendi. E na coleira em si, algum diferencial? Não. Nada, tem os elos duplos, né, pra ser Tá, potente. E Não. o colar, que ajuda bastante a fazer a juba. tá. Porque você vê que ele já é mais robusto, né? E realmente, Põe gente, essa guia pra lá que é muito fica... caro. Não, você vai me dar uma de presente, do tanto que você já chacoalhou essa guia aqui. Coitada da minha guia. Olha! Ai, meu Deus. Ele descabelou a minha guia, Não, gente. essa Eu já dava tá tosa. assim, essa já tá Nada, assim. tem Eu o tô te de devendo- Tenha que ele faz todas as então eu recuperações tô te das de- guias tô pra te devendo gente. $1.000. Que bom. Bom, vamos lá. Esse é o outro vermelho. Esse é o Fujito. É outro Aqui cachorro, tá, né? É outro cachorro. Aqui tá número 1 do Brasil, Tá. de 2018. Essa é você. Essa sou eu, com a Lara na barriga. E essa é a Tsumi. Sumi. Esse é o Roxizão. Foi um dos grandes ícones aqui do Brasil. Foi vencedor do ranking Melhor Akita de 2010. Certo. Essa é a Hanami, uma tigrada.
Essa aqui já põe mais respeito, você Essa falou. que põe mais respeito. Olha como a expressão é mais fechada, tá Sim, vendo? sim. Os tigrados também tem que ter uragiro, partes brancas, botas ou luvas, peito. Não precisa necessariamente ter nada de branco no focinho, nem nada disso, mas a pontinha da cauda parece que você colocou na lata de tinta. Todos os tigrados têm que ter a pontinha da E a cauda orelha branca. pode ser mais comprida, mais curta? Poder pode. E aí entra aquelas chatices de criador e as preferências de cada um. Eu e o Lê gostamos de bases largas e orelhas mais em conchinha, mais de ursinho, tá? Não muito pequenas, mas orelhas mais em conchinha. Nós não gostamos muito daquelas orelhas mais... É, Tá, lindo. bonito mesmo. Maravilhoso. O que mais? Fugito também. Esse aí... Ele ganhou um quinto de Best in Show lá em Pernambuco. E foi essa exposição, a última, com o senhor Minoru Fujita, que é um juiz japonês e que premiou ele. Tá. E nessa exposição ele foi com... Ai, que coisa mais linda. Minhas duas crias. A única cachorreira filha. Gente, tenho 3 filhos e ela é a única cachorreira. É mesmo? É. Qual a idade dela agora? Hoje ela vai fazer 7. É muito filho, gente, calma, eu tenho que pensar. Ela vai fazer 7 dia 20 agora. E ela realmente... Adoro os bichos. Mas ela adora de uma forma sinófila já, Que sabe? bom, que legal. Esse é o Torá, na nossa opinião, também um dos melhores Bonito, akitas né? tigrados que já teve aqui no Brasil. Bem bonito. Então, ó, Sim. o rabo desse não tá tão enroladinho. E tudo bem. Ele tem pode ser... Tá, jogado, ele tem vamos que, dizer pode jogar assim. pra Tem. frente. Mas não precisa ser... Não, desejável que faça um anel, Tá. né? Uhum. Mas não precisa... as diferenças entre o akita inu e o akita americano. Sim. Que as Vamos lá. pessoas ainda confundem um Mas pouco. a gente vê muita diferença, Sim. né? Mas eu acho que o leigo não vai ver. Não, é verdade. Eu acho difícil pra pessoa leiga perceber. Ele vai falar que é um tigrado, praticamente. E o Akita americano, o que é? A mistura do Akita com o pastor alemão? Não me pergunte nada de akita americano, porque eu não entendo nada Que eu de acho que akita é, né? americano. Sim, Tem pastor alemão lá. sim, tanto Mas é na que cara, quando eles é foram diferente, ó. É. usar aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, isso também é uma coisa muito legal dos akitas, falando um pouco de alimentação, que aí vai tudo juntando uma coisa na outra e a gente já volta no akita americano. Tá. Na Segunda Guerra Mundial, não havia comida, nem para os humanos, quem dirá para os cães. Então, o governo japonês determinou que quem criasse cães que não fossem servir à guerra fossem mortos. Uhum. Então, o que eles fizeram? Alguns criadores acataram o governo e mataram seus cães. Outros, na tentativa de burlar a lei, começaram a acasalar com cães que fossem servir a guerra. Uhum. Cães pastores, cães de trabalho, enfim. E outra minoria escondeu seus akitas originais em porões. Esconderam mesmo. E eles davam de alimentação uma minúscula quantidade de pasta de samambaia com peixe. E esta é uma memória ancestral muito forte nos akitas hoje, e por esse motivo eles comem muito pouco. Um bicho desse tamanho come 400 gramas por dia. E muitas vezes eles fazem jejum. Sabe jejum intermitente que tá na moda? E aí o tutor fica Eles que louco. começaram com isso. Eles que começaram com isso e contaram pra alguém por telepatia. E trouxeram um jejum intermitente pra esse planeta. Entendeu? Entendi. E eles ficam bastante tempo sem comer, comem pouco, são enjoados aos nossos olhos para comer, mas eles são sábios. Por quê? Porque só sobreviveram os akitas que realmente conseguiam absorver o máximo daquele alimento e se manter vivos com aquela pequena quantidade de alimento. Então, eles absorvem muito da alimentação. E no seu... Ai, não conto. Na sua criação, você dá o que pra eles? Ração. Só ração? Só ração. Super premium? Super premium, Uhum. da Premier, Tá. vai muito bem, obrigada, ainda que eu falo que quando eu for velhinha, o meu projeto de vida é passar para alimentação natural, usar aqueles mix Pra óbvio, 40, carnudo. 40 Pois é, a gente já fez todos os cálculos financeiros até que dá. O que não dá é a logística. O que não dá é o manejo. Tem que ter um freezer. Tem que ter Vários. Não, freezer? vários. Não, Cachorro, são vai. dois. Frigorífico. A gente teria que ter 2 freezers. E assim, tem que ter muita consciência para dar alimentação natural, não é de qualquer jeito. Então, por enquanto, a gente ainda não consegue por conta de manejo mesmo. O que é essa foto? Explica Essa pra gente. foto foi em 2010. Uhum. É muito emocionante essa foto, porque a gente foi sem pretensão nenhuma. Foi um KCSP, gente.
foi um KCSP. A gente simplesmente foi pra brincar com o Roshi. Uhum. Fazer campeonato, né? Ganhar umas raças e tá tudo bem. E aí ele pegou segundo de grupo. A gente, segundo de grupo no KCSP. Ai, que delícia, né? Tudo bem. Só que na hora do Best in Show, quem ganhou o primeiro de grupo ganhou o Best in Show. E aí, gente, eu nunca gostei tanto de um Spitz do Razeira na vida. Ai, nunca. Eu amei. O Spitz ganhou e ele voltou. E ele entrou. Legal. Nossa, que foto linda. E eu de fora e o Leandro lá Ele foi apresentando. segundo do Best Olha, Show. gente, o Leandro ainda tinha cabelo nessa época. Ele vai me matar. E aí o Leandro entrou com ele. Quem estava julgando era o senhor, nosso saudoso e memorável Toninho Costa Della Piade. Queridíssimo. E aí ele deu o primeiro, deu o segundo de Best in Show. No terceiro, ele apontou pro Leandro. O Leandro ficou 5 minutos sem ver. E todo mundo em silêncio no pavilhão, porque tava engraçado. Porque o seu Toninho na frente dele, com a roseta, e ele abaixado, porque, a Não Kita... imaginou que é. Imagina a Kita num KCSP. A Kita não é um cachorro show, de dar show como um Golden, aquela movimentação elástica, voadora, é muito difícil. E ele era uma máquina. E aí o seu Toninho ficou um tempão na frente dele. Quando o Leandro levantou a cabeça, gente, foi uma coisa assim, que só quem tava lá, o pavilhão inteiro, porque viram a nossa emoção, eu até me emociono ainda e vou me emocionar até o fim da vida. Todo o pavilhão do KCSP, que tava enorme, aplaudindo. E essa foto, a gente tirou um print do Instagram, porque a gente não tem ela nem impressa. Foi scanner, não tem nem impressa, porque foi de uma menina que estava lá, que a gente tinha acabado de conhecer, que ela conseguiu registrar esse momento. E foi muito genuíno, né? E a partir daí, picou o bichinho, né? Falou assim, bom, peraí. Terceiro de Best in Show no KCSP, acho que a gente pode brincar. E aí começou. Best in Show atrás de Best in Show. Aí a gente... E ele era muito show, o Roshi. Ele era um cachorro, um Akita show. Com temperamento de Akita show. Porque você põe os Akitas, muitos Akitas na exposição, eles são lindos em casa, chega na exposição eles falam assim... Por conta daquele motivo lá, do mesmo motivo, do agility. Ele não é um cachorro show, sabe? E o Roshi era. O Roshi era. Então vamos lá. Quantas cores que tem o Akita? Branco, no padrão. Branco, vermelho, Vermelho, tigrado e sésamo. O que é sésamo? Sésamo é quando eles são... É o gergelim. É o vermelho salpicado de preto. Tá. Não sei o que é, mas tá. Pois é, eu não trouxe nenhuma foto de sésamo porque eu não conheço nenhum sésamo que morreu sésamo. Ah, é? Então, pra mim, é uma transição da cor. Do vermelho. O sésamo, na verdade, ele não pode ser só salpicado de preto em cima, que é o que a gente vê nos Akitas por aí. O sésamo, ele tem que ter as 3 cores no mesmo fio. Porque o subpelo do Akita, ele tem que ser cinza. É bem complicado. O subpelo do Akita vermelho é cinza. Quanto mais cinza o subpelo do Akita, mais vermelho intenso ele é. Subpelo dos brancos, branco. E subpelo dos tigrados, também cinza. Em várias tonalidades. E o fio do Akita vermelho é vermelho. O fio do Akita sésamo, ele tem que ter 3 cores. E eu nunca vi, não conheci nenhum Akita que morreu sésamo. É uma transição de cor, porque você vê que é um cachorro que nasce com aquela penugem preta, mas ao longo das trocas e ao longo dos anos, vai caindo aquela penugem e o cachorro morre vermelho. Entendi. Então, sésamo pode ter existido um dia. Tá. Mas hoje em dia, nenhum lugar do mundo sabe se Não conheço. desse sésamo. Não conheço. Certo. Então são 3, na verdade. Pra no mim, padrão. são 3. 4 no padrão. 4 mas no padrão. E você pode acasalar um vermelho com Pode acasalar tigrado? todos com todos. todos são todos. E aí vem aquela questão de temperamento, de linhagem, do que você quer melhorar, mas pode todos com todos. O que não é muito recomendado, o que não era, na verdade, porque outro dia eu achei lindo que eu vi uma entrevista até de um japonês. Criou-se também um mito que brancos não podem, não deveriam acasalar com brancos. E por quê? Porque normalmente os brancos, eles tinham características fenotípicas piores do que os tigrados e do que os vermelhos. Então você ia fazer um pioramento genético
e não um melhoramento genético. Mas hoje, com a qualidade que nós temos dos brancos, não tem problema nenhum você acasalar branco com branco. Isso também foi um mito que foi sendo carregado, mas hoje em dia é totalmente genuíno e válido você acasalar bons brancos da mesma forma que você acasala 2 bons vermelhos ou 2 bons tigrados e vice-versa. E nascem das 3 Depende, cores, depende da genética também, Uhum. tá? Os dominantes são os tigrados, indiscutivelmente, os brancos são recessivos, Tá. mas tudo vai depender. É muito legal quando dá pra nascer uma ninhada colorida, que nascem as 3 cores, e existem também os de pelo longo. Ah, é? Sim, os akitas de pelo longo, eles são considerados fora do padrão para exposições de beleza. Uhum. Nascem do mesmo pai, nascem da mesma mãe, têm a mesma fenotipicidade, o que eles têm mais é volume de subpelo. Então eles ficam parecidos com um chau. E no mercado prefere qual cor? Dan, eu vou te falar que é sazonal. Ou é sazonal. Quando passa o filme, todo mundo quer o Hatch. E eu já proibi, gente, quem quiser um Akita do Yucatán já sabe que eu não registro Hatch, ok? Não registro mais Hatch. Entendi. Não dá. Não. Hat 1, Hat 2. Não, o cachorro sai da minha casa, você pode registrar com nome A japonês. vida pra no eles Hatch, que não. tinha 10 Hat lá no filme. Ah, sim! Foram 8 cães ao todo. O filhotinho do começo era um Shiba. Shiba. O velhinho do final não era um velhinho, era caracterização, O macho da maquiagem. fêmea. O macho era fêmea, a gente virou uma brasileirada esse filme. Não, mas o filme não é brasileiro, mas é... Sim, não é brasileiro, é americano, mas o filme original, a história original japonesa, ela é bem mais triste e bem mais trágica do que a que foi romantizada pelos americanos, né? Então, você sabe a história original? Vamos falar. Na verdade, a filha não pegou o cachorro de volta, ela simplesmente deixou o cachorro pra fora, havia muito sofrimento na família, era mais um drama do que uma história bonitinha, que nem a do Hatch, de lealdade, de coisa e tal. É verdade isso de ele ficar lá, indo todo dia na estação e tudo mais, mas essa parte romântica de pegar o cachorro de volta, colocar o cachorro de volta, ele foi colocado pra fora mesmo. Entendi. Fora todas as outras tragédias e dramas que se teve no filme. Tem no YouTube, se eu não me engano, chama The Dog History. Depois, se alguém quiser, me pede que eu passo o link do filme original, mas eu não recomendo pra ninguém, porque não dá. É triste. Muito ruim, E aquele filme japonês, preto e branco, é E horrível. você acha que muita gente procura o Akita porque viu o filme e fala, não, quero esse cachorro, que ele é Sim, muito leal? Sim, mas normalmente não é o perfil de pessoas de terem Akita. Tá. Por isso que a gente faz sempre uma avaliação muito minuciosa e não é questão de julgamento, não se trata de julgamento, de eu apontar quem pode e quem não pode ter um Akita, mas por toda a nossa experiência, tanto com cães quanto com humanos, nas nossas formações de desenvolvimento humano, a gente sabe pessoas que têm perfil de poderem ter um Akita que vai dar certo, que vai ser uma experiência harmônica do que não ter. Então, porque assim, geralmente quando tem os filmes, né? Então a gente já falou aqui, né? 101 Dálmatas, aí tem. Enfim, vários filmes que Marley acabam, e Marley e Eu. eu, exato. Acaba bombando essas raças, né? Sim. Baby, o porquinho, que daí fala do Border Sim. Collie. Uhum. Acabam bombando e acaba tendo problemas depois, porque as pessoas realmente não têm condições, não entendem bem da raça. Mas o Akita não teve esse boom, Não né? tivemos boom, graças a Deus. E isso eu posso falar também dos criadores da raça Akita. Os criadores da raça Akita são bem chatos também, bem criteriosos. E a Akita não é uma raça fácil de criar, gente. Não é uma raça fácil de criar. Tem muitas particularidades, embora seja delicioso, mas não é, por exemplo, uma dessas raças aí mais populares que você cria com facilidade. Gente, até para acasalar o Akita é diferente. Inclusive, o episódio que vocês tiveram com a Silvia e com o Caco, a gente vai lembrando das coisas, eles são muito primitivos, gente. A gente não usa inseminação. Não é porque por uma questão Não, a gente não usa porque não dá certo. Eles não fazem o nó quando você tá coletando sêmen dos Akitas, na maior parte dos acasalam casos. de boa, natural? Acasalam de boa, mas se a fêmea olhou pra aquele macho e falou assim, não quero você, e o pau tora. Uma treta mesmo? Sim. Então, não é assim. Ela vai cruzar com quem ela quiser. Então, lá em casa, a gente ainda tenta, pelo menos que um pouquinho,
levar em conta muito a ancestralidade deles de serem primitivos e ainda que a gente direcione qual macho pode, qual macho não pode, por conta de todas essas questões de doenças, de displasia, lá, ela escolhe a fêmea e ela casala quando ela quer. Ela escolhe o macho. Sim. Ela escolhe o macho, tá. E quando ela quer. Tá. E normalmente quantos filhotes? Já perguntei dos filhotes? Não, né? Não. Normalmente são quantos Uma média filhotinhos? são 5. 5 filhotes. Mas quanto mais a gente fecha a linha de sangue, menos filhotes nascem, Tá. né? Já tive ninhada de 1, já tive ninhada de 10. E são cães rústicos, né? São cães rústicos, Dan, mas eles... Eu não diria que eles são cães extremamente resistentes, porque a Akita não se dá bem com umidade, por exemplo. Cães rústicos, pra mim, são Shibas. Olha que interessante. A minha Shiba, em 1 ano, eu não tive um problema de pele com essa cachorra. Esse é o problema de pele. Eu não tive uma diarreia com essa cachorra. Uhum. Lógico, tô começando engatinhando agora na criação de Shibas, mas pelo que eu tenho visto, pesquisado, conversado com pessoas, com tutores, com criadores, eles são mais resistentes que os Akita, sim. Tá? Então, o Akita, eu não sei da onde que surgiu essa frase de que o Akita é rústico. Porque ele tem que ter cuidado com a pelagem. Ele não é um bicho que pode tomar chuva e secar sozinho. Vai dar piodermite. Sim, certeza. Muito subpelo, né? Muito E subpelo, justamente seca essa- por cima, Fica abafado. embaixo fica abafado, quente, alimento da pele, já era. Essa era uma Palco pergunta que eu ia fazer perfeito. agora. Tem subpelo, né? Então, qual o cuidado que deve ser dado com esse pelo? Tem algum cuidado específico? Específico, não. É o que as pessoas acham que o Akita tem uma ração específica, uma rasqueadeira específica. Não, não tem nada de específico, porque ainda que ele seja um cachorro diferentão dos outros, ele é um cachorro. Uhum. Ponto. Então não tem nada de muito diferente. Mas, outra coisa que eu arrumo briga com todo mundo. A Akita pode tomar 3 banhos por ano. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém gosta de um cachorro fedido, sujo em cima da cama de casa. O problema do Akita não é o banho, é a secagem. E lógico que quanto mais banho você dá, entra aquela questão da microbiota da pele. Não, é quando necessário. E de fato, não dá para você padronizar o banho dos Akitas, porque cada um tem uma especificidade diferente. Uhum. Eu tinha uma fêmea Tsumi, que é aquela que tá comigo grávida, de 15 em 15 dias, era o termômetro. Ela começava a se coçar, eu sabia que eu tinha que dar banho nela. Dava banho, ela ficava mais 15 dias sem se coçar. Começava a se coçar, dava banho. Outros cachorros, sim, você pode deixar 3, 4 meses sem tomar banho, que vão continuar limpos. E aí o que a gente preconiza muito é a manutenção de pelo. Escovar. Soprar, Soprar. escovar. E é isso. Ok, com que frequência? Todos os dias, se possível. Todo dia. Porque você vai refrescar essa pele, você vai deixar essa pele respirar, né? E outra coisa interessante, a escovação do pelo do Akita, ela sempre deve ser contra o pelo. Para você abrir o pelo, para você arrepiar esse pelo. Quanto mais na direção do pelo você escova, o pelo vai formando uma camada junto com esse subpelo aí que não entra ar mesmo. Entendi. Então é sempre da cauda para cabeça, do chão para cima, cauda de cima para baixo. Sempre contra o pelo. Se possível, todos os dias. Ah, Ju, então eu não vou ter um Akita porque eu não posso escovar todos os dias. Gente, tudo é regulável, tudo é flexível dentro do que a família também vai se adaptar. É o que eu sempre falo, o cachorro tem que se adaptar à rotina da família e não vice-versa, Uhum. certo? E cai muito pelo? Depende, também é uma pergunta que todo mundo fala assim, basta ter Akita pra cair pelo todo dia. Gente, se cair pelo todos os dias tem alguma coisa de errada. Seja na parte de alimentação, seja na parte hormonal, seja na parte do ambiente que vive, seja na parte de produtos de limpeza que você usa na sua casa, picadas de insetos, eles são super alérgicos também, tá? Então, não é pra cair muito pelo. Tem as trocas bem marcadas por ano, que são as trocas severas, que antes eram 2 trocas por ano. Hoje não tem como ser 2 trocas por ano, porque os cães eles trocam de pelo direcionado pelas estações, pela temperatura. No mesmo dia a gente tem as 4 estações do ano. Se a gente sente, imagina eles. Sim. Né? Então, aí desregula ciclo circadiano, aí vira uma meleca toda. Então, os Akitas estão perdendo mais pelo ultimamente por conta desses ciclos loucos que estamos nas estações e na temperatura diária. Mas não é para perder pelo todo dia. Não é. Tá errado.
E normalmente eles vivem quanto tempo? Ai, eles são bem japas. Bem já. Sabe aquele senhorzinho de 180 anos que tá na horta trabalhando? São os Akitas. Quem vive mais de 15. Sim, a Tsumi, por exemplo, viveu 16 anos, mas uma média de 12 a 13 anos. Estou também percebendo ao longo dos anos que eles estão vivendo menos. Tá Sim, vendo menos? sim. Antes, os Akitas, a média era 16 anos. Eu perdi muitos Akitas com 15, 16 anos. E os Akitas, eles são, de novo, iguais os velhinhos japoneses trabalhando na horta. Eles vão muito bem até o último ano de vida. Eles não são cães que ficam doentes muitos anos. Eles não ficam senis muitos anos, sabe? Eles se mantêm ativos, lógico que dentro das suas limitações. Mas, ultimamente, os Akitas estão indo mais cedo. E por que você acha? Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que alimentação, sim. Sedentarismo. Sedentarismo, sim. Ambiente que a gente vive, sim. Tem uma série de... Eu tô lendo um livro muito legal, gente. Muito legal, que chama O Cão Eterno. Sim, eu tô lendo também. Ah, não acredito. Tô no finalzinho do Jura? livro, sim. É que eu leio... É muito bom. Eu leio dinamicamente, porque eu, como geminiana, não consigo ler um livro todo bonitinho. Eu começo a ler do fim, aí eu vou pro meio, aí eu pego 3 páginas do começo, entendeu? Não, E eu vou lendo assim. é um livro longo, né? Mas é muito legal. Mas sensacional, Espetacular. espetacular. Tudo que tá lá faz sentido de uma forma não romântica. Uhum. É o que é. E não Sim. adianta a gente ficar floreando. É o que é. Produto de limpeza, plástico. É plástico. Como que eu vou viver sem plástico? Gente, a gente não vai viver sem plástico, mas a gente tem que pagar um preço. O boleto chega. Uhum. E chega pra eles também. Então é o tipo de alimentação, o tipo de convivência com a gente, o overflow de informações que a gente tem hoje. É muita gente morando perto. Os prédios têm cada vez mais gente junto. E ainda, de novo, voltando na ressonância. Eles têm tanta informação hoje que eles não tinham antes. A gente não tinha antes. Passa um dia sem ver seu celular. É, isso. no dia a dia é impossível. Mas quando eu consigo, quando eu tô viajando, eu acho o máximo. É o Nossa, que máximo. delícia. É o máximo, o tempo passa diferente. Percebe? Não, demora muito mais Demora tempo. mais pra O dia passar. fica mais comprido. Exatamente, o dia fica mais comprido. E eu creio sim que todas essas coisas juntas. Então vamos tirar o celular do Akita. Vamos tirar... Vai viver mais. Ah, gente, mas peraí. Não tem aquela TV de cachorro? As Tem. pessoas colocam TV de Ah, cachorro, coloca. cara. Não, Mas mas, isso aí fazer o quê? A pessoa que tem uma vida muito complicada e. não, mas de fato eu acredito que a questão da atividade física, de dar um motivo pro Sim, cachorro, de você e ter uma- motivos reais, Sim. motivos de terra, do O cachorro cachorro, tá muito farejar, humanizado, sabe? Cheirar o bumbum do outro De ser cachorro, cachorro, e de não ser humano. cavar, Uhum. É, então, deixar o de cachorro ser não cachorro. passear para desfilar com o cachorro, e sim deixar ele aproveitar, ele cheirar, ele cavar, ele pegar coisa, Roer. roer ossos que não matam. Enfim, é tudo isso. E sobre a alimentação, muita gente. Faz tempo que eu não ouço isso, mas eu ouvi muitos anos atrás. Criadores de Akita falam assim: não, o Akita ele tem que comer ração que tem peixe, ou tem que dar o peixe para ele, porque o Japão ele come peixe. Que... Então, Por que você tá rindo? pois Foi o que é, eu mas ouvi. tem, Dan, tem, eu já ouvi também. E, Não, assim, eu imagino. e No olha, Japão, ele mas come sim, mas olha que absurdo. Aqui ele vai comer, sei lá, que picanha. É. Lá não tem Vai comer, picanha. aquele pavê. Exato, como se o Akita não fosse cachorro. É. Porque ele é um Akita, ele é uma raça especial, específica, primitiva, mas ele é um cachorro. É. E imagina a gente, pivete, novinhos, tomando lições dos mais velhos e tendo que engolir. Bom, porque se eles estão falando, pera, eles criam há 300 anos, a gente no tem que Japão, ouvir. O Japão é um país pequeno que não deve produzir muitos animais, é muito mais fácil ter peixe lá, né? Sim, sim. Aqui vai ter frango. Lógico, Muito proteína de mais- peixe é é, maravilhosa, mas não talvez é os- que eles... Já ouvi que a Akita precisa de pouca proteína, e isso eu discordo, assim, veementemente, Lógico. porque são carnívoros, Uhum. entende? Nossa. Então, assim, não tem isso, tá? Isso aí mais um mito que é fake, na minha opinião. Você falou um pouco atrás que você faz uma bela de uma pesquisa para quem está interessado em comprar e que tem, às vezes, não é o dono ideal. O que para você é o dono ideal? É o dono consciente. É que ele está
disposto a respeitar limitações, limites daquele cachorro como indivíduo único, independente de ele ser Akita ou não. Antes de eu saber se o cara tem o perfil de ter um Akita ou não, eu preciso saber se ele tem um perfil de ter um cachorro. Se ele vai querer colocar roupinha no cachorro, se ele vai obrigar o cachorro a fazer coisas que não são da natureza dele, se ele tem tempo pro cachorro, se ele não tem tempo pro cachorro, é um cachorro que eu vou... E quando a gente percebe que o cara tá pegando o Akita só porque é lindo? Não dá. Mas pôr roupinha na Akita não dá, né? Roupona. Não, e tem gente que põe roupa, laço. Não julgo ninguém, porque a gente não é ninguém pra julgar. Mas eu falo que é humilhante isso, gente, pra um bicho imperial, japonês, gladiador dos samurais, entende? Gosta? Não, pra gente não dá. Tempos modernos. Contemporâneos, né? A gente já ferra com a vida deles enorme, Acho que inclusive se você muitas botar um coisas. lacinho numa roupinha, mas aí que vai abreviar a vida mesmo, ele vai se suicidar. Igual japonês. Não, imagina o Vai fazer ela conflito aqui, interno. é. Imagina o conflito interno. Cara, eu sou uma Akita. Eu tenho que brigar contra o cachorro, mas eu tô de laço. Akites. Não. Morri. Vou voltar pro Japão. Bom, e quanto custa um Akita? No nosso canil, de 7,5 a 9,5, tá? Por que tem essa Por que variação? a gente varia isso? De acordo com os nossos investimentos. Então, por exemplo, um Akita tigrado prata é dificílimo de tirar e a gente tem que onerar geneticamente, em pool genético, uma grana muito preta. Ademais, o preço dos nossos filhotes, a gente tem que precificar, óbvio, mas é muito mais a mentoria que eu dou ao longo de toda a vida desse cachorro do que o filhote em si. Vocês sabem que produzir um filhote é muito fácil. Produzir um filhote é muito barato. Se a gente for colocar as coisas básicas, ração, vacina, é muito fácil. Tirando a parte da genética, óbvio, que é nosso trabalho também. Mas esse preço que a gente coloca, esse preço que eu cobro, é mais pela minha mentoria do que pelo Não, e você escolheu a linha de sangue, você É o meu trabalho. montou uma estrutura no seu canil. Exatamente. É o meu trabalho. Exatamente isso. E a gente está Mas estudando no todos mercado, os dias. qual é o preço médio? Uns 4.500. 4.500. 4.500 eu brinco, soberba ou não, mas eu acredito que todo mundo que procure Akita ou que já procurou no Brasil, pelo menos falou uma vez comigo. Então, eu tenho informações macro dessas pessoas que procuram, desses consumidores de filhotes de Akita, né? Mas normalmente o que me chega é, meu Deus, eu não esperava por esse preço, porque eu vi também com criadores que parecem ser legais, que trabalham direitinho, que vão para exposição, que tem cães campeões, que importam, que vendem por 4,5. E eu falo, ótimo, e aí eu explico toda essa assessoria, toda essa mentoria que eu dou ao longo de todos os tempos. E, gente, faz toda a diferença. Principalmente para um Akita, faz mesmo. E cada ano que passa, cada filhote que eu vendo, cada depoimento que eu recebo espontâneo, eu falo, estou no caminho certo e vou continuar. Mais uma vez, mais um pouquinho. Legal. Até que seja possível. Tem algum outro mito de Akita que você quer desmistificar? Ai, tem tantos. Agora me foge, mas vamos lá. A Akita não gosta de criança. Tá, mas a gente já falou. Que isso é fato. Que dá, Sim, mas tem que que ter a dá. supervisão. Tem que ter supervisão. Com os nossos, não. Que a Akita é traiçoeiro. E, na verdade, não é. Só porque ele é silencioso e o pessoal acha que ele não avisou. Exatamente, não é porque ele fica latindo que nem um doido que ele não tá, que ele vai ser traiçoeiro. Também não tem nada disso. Que mais? Que a Akita não gosta de brincar. Brincar é diferente de movimentos tônicos clônicos de jogar a bolinha 1000 vezes. Eles brincam muito, eles são extremamente divertidos. Então, Akitas brincam sim. Outro mito, que a Akita só pode tomar banho de 3 em 3 meses. É muito mito isso. Tem... Fala. Tem criador que recebe os clientes em casa, no canil. Você recebe ou não? Totalmente, e faço questão. E principalmente quem tá na minha cidade, se fala, não posso ir, e eu dou todas as opções do mundo, tá? Pra tudo eu tenho uma resolução. E quando eu não tenho, eu falo, não tenho agora, mas eu vou buscar e te entrego daqui a pouco essa resolução. Você não tem como vir? Tem um Uber que tá acostumado a fazer isso pra mim, ele vai, te pega na tua casa, vem, você conhece nosso espaço, você conhece os nossos cachorros, você nos conhece
E depois, não tem... Tchau. Então, as pessoas que eu recebo em casa, eu recebo pessoas do mundo inteiro na minha casa, eu recebo pessoas do Brasil inteiro que pegam um avião do Acre para vir para minha casa, e é verdade esse bilhete, porque não é uma exigência, mas é desejável, vamos dizer assim, tá? Sim. Não é uma falta desqualificante, mas é desejável. A gente estava falando dos mitos, tem um mito que eu lembrei agora aqui, que o Akita tem um cachorro para um único dono. Mito mor, Como né? é que você não me lembra dele? Mito mor, muito obrigada, senhor. Vamos lá. Não concordo com isso e eu vou discordar totalmente, inclusive. Tá. Por quê? Vou aprofundar um pouquinho. Todos os cães entram na nossa vida com algum propósito. A gente vai pegar ou porque quer uma companhia, ou porque está se sentindo sozinho, ou porque só quer um cachorro. Mas eles vão entrar, segundo a medicina veterinária sistêmica, como um bioindicador, certo? Esse cachorro, ele pode ir para outra casa. Ele pode ir para outra família. E ele vai se adaptar. A diferença de um Akita se adaptar ou não a uma outra família é uma questão de tempo. Eu acho que essa questão surgiu de ser cão de um dono só ainda lá da época dos samurais. Porque o cachorro nascia com o samurai e morria com o samurai. Entendeu? Mas também é um mito, porque nós temos um projeto em casa, não é um projeto já que a gente faz há mais de 10 anos. Chama-se Campanha de Adoção Consciente Assistida. O que é isso? Akitas não vivem todos juntos. Eu não consigo manter 20 Akitas no mesmo canil. Então, ou eu paro de criar, chega uma hora que eu paro de criar porque eu não tenho espaço, nem parte financeira, porque como que você vai manter 100, 200 Akitas? É inviável, fora qualidade de vida, fora atenção, fora tudo. Então, os cães jovens que a gente aposenta da reprodução, cães extremamente saudáveis, com 3, 4 anos, e para quem? Para as pessoas que já são da família Yucatán. Para as pessoas que já têm... E eu nunca precisei anunciar, divulgar um cachorro meu sequer. É uma coisa impressionante, gente. Às vezes alguma pessoa me liga e fala assim, ai, Ju, você não sabe. Quando eu libero aquele cachorro no meu coração, aparece na mesma semana. E é uma coisa tão impressionante que os relatos são os mesmos. Ju, o cachorro chegou na minha casa, parece que ele morou aqui a vida inteira. Sabia onde era a água, sabia onde era a comida, sabia o horário. São tempos de adaptação, como se adapta um filhote, tá? Lógico que existem os temperamentos, as personalidades, mas a conexão é do além. É do além. Então, eu não concordo, até mesmo porque eu tenho não só experiência, mas múltiplos, incontáveis casos validados de cães, de Akitas, que trocaram de famílias e que estão muito melhor, inclusive, nas famílias atuais do que nas famílias de origem humanas. E eu faço muito isso, eu faço muito esse trabalho nos bastidores, eu não divulgo nem nada, mas vocês imaginam a quantidade de pessoas que me procuram por ser referência da raça, que estão tendo problemas com esse Akita, que não querem mais esse cachorro e que não tem auxílio do criador do cachorro. O problema é seu. Você ajuda? Ajudo. Aí você arruma tudo. Arrumo, faço a ponte, começo a dar orientação, faço parte da adaptação, e isso eu faço por ele. Aí você vai aumentando a família Yucatán, é isso? Aí esses viram Yucatán por osmose, né? Ainda que não tenham... Não, vamos dizer agregados. Tá bom. Fica melhor. Mas é sobre isso. Então, a responsabilidade que a gente tem não são só com os nossos cães. O que significa Yucatán? Yucatán é uma península mexicana. E aí você pergunta para o senhor meu sogro por que ele deu esse nome, porque foi ele que deu. Porque eu tava na dúvida se é Akita ou Chihuahua. Nossa, gente! De tequila. Não, e olha que interessante. Quando o Lê foi registrar o canil, meu sogro tinha acabado de voltar do México. Achou lá lindo. Que é um nome lindo. E o Yucatán lá ficou. E aí pegou o corpo, já viramos tradicional. Yucatán é conhecido no mundo inteiro. A gente até já pensou em algum momento, não dá. Yucatán. Ficou Yucatán. Ficou Yucatán. Muito bom. É isso. Maravilha, acho que a gente tá chegando próximo do fim já. Pena, Pois tem passa tanta coisa rápido. pra falar. Então me fala. Não, quem pergunta é você. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar, que você acha importante da raça?
Que a gente acabou não perguntando. Eu acho só que eu gostaria de concluir sobre as avaliações do que deve ter um tutor de Akita. Boa, vamos lá. A primeira coisa que as pessoas imaginam romantizando, porque eu tenho muito amor. Uhum. Não basta ter amor para você ter um Akita ou para você ter qualquer cachorro. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que estudar. Mas eu não sou profissional, eu não vou criar a raça. Não importa. Você tem que estudar. E é isso que a gente faz. Nós damos conteúdo gratuito diariamente no nosso Instagram para quem quer um Akita, para quem é amante de Akita, quem pretende ter um Akita daqui 10 anos. Não importa, mas a pessoa tem que saber entender as minúcias da raça, porque com previsibilidade se tem segurança, e com segurança se tem sucesso e harmonia. E é uma relação. E a gente não julga jamais quando uma pessoa quer doar um Akita. Aí vem todos os defensores de plantão, ai que monstro, quer doar o Akita agora. Gente, todo mundo tem um tempo, um ciclo, e tá tudo bem. Então, voltando lá, que o Akita não é um cão de um dono só, não é mesmo. Isso você tem experiência. Na pele. Não é? Na pele. E olha que engraçado, dos meus cães, e aí que eu falo que a orientação, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, que é de extrema importância, Dan. Já teve casos de tutores da família Yucatán precisarem ou quererem doar o Akita? Sim, mas é muito pouco. É muito pouco. E são questões, assim, bizarras que você fala, não, gente, tem que mesmo. Mas o que vem de fora é que não se divulga tanto isso. É muito. De fora como? De outros canis, de outros não criadores. só de outros canis, de outros criadores. Às vezes, gente que comprou em pet shop, às vezes que ganhou doado, o vizinho teve e me deu um. Os meus cachorros eu tenho 2, deram cria e foram para outras pessoas, que não têm orientação, vamos colocar assim. Sim, pessoas que pegaram por impulso. Exatamente. Então, quando essa avaliação, a gente expõe os prós, os contras e principalmente os muito contras de ter um Akita. Não quero pelo na minha casa. Não, tem um cachorro. Vai pegar um Sphinx. Sphinx é um gato. É um gato sem pelo. É um gato sem pelo, delicioso, inclusive. Mas Legal assim... o Shoinos Kintler. Oi? Pelado peruano. Também ele tem uns pelinhos, né? Ele tem uns pelinhos. E aí, quando vai alguém, gente, em casa e faz assim, quantas vezes... Você me garante... Quem quer muita garantia? Você me garante... Não garanto nada. Não, eu falo, a garantia sou Mas eu. que- Aí quando eu falo isso, a pessoa ri e já pergunta mais nada, Mas a né? garantia do Não, que garante que não vai latir. Garante que não. não... Não, Dan, garante que não vai ter displasia? Como? Não, isso não. Eu não posso, até mesmo porque a gente já sabe que displasia hoje é genética, é autoexpressividade, é poligênica, é adquirida. multifatorial, é adquirida, entende? Então eu não consigo garantir isso. O que eu garanto? A minha assessoria, o meu Não, você posicionamento. garante que você vai casar lá 2 cães que não tem displasia. Mas ela não E que eu não vou virar as costas pra dor desse tutor. Sim, Porque a família sofre. sofre, mas é tão comum assim a displasia no... Não, mas é impressionante. Mas se ele morar no, como a gente falou lá, no porcelanato, vai ter, né? Não necessariamente. Ficar correndo no piso assim, ó. Não necessariamente. Tem raças que sim. Porque ele não é um cachorro tão pesado. Ele também não é tão polar. também. E ó, Mas na dele. né? é engraçado, né? Engraçado, graças a Deus. Mas a gente, no nosso plantel, filhotes que nós escolhemos para nós, como padreadores ou matrizes, não são displásicos. Ainda que a gente radiografe e tudo mais, mas assim, coincidentemente, não são. E Não. produzem, Porque produz um Podem incêndio, não tem como. exatamente. E ainda que seja um chapa A, eu tinha um cachorro que era chapa A e produzia chapa E, um por ninhada. E aí, o que a gente faz? Não importa que eu tô respaldada pelo exame. A gente já sabe que é um cachorro que com várias fêmeas diferentes, toda ninhada. Então, você afasta de criação. Sim. E ele é um cachorro extremamente lindo, correto, chapa A, olfa. E produzia. Então, a primeira coisa, se Ele poderia- garante Às vezes ele tem um irmão displástico, né? X, Y e Z. É. E a gente já sabe que isso é uma coisa que não tem como garantir. E eu alerto todos os tutores que vêm me procurar. Se alguém garantir isso, gente, corre. Porque não tem como. Sim. Você comentou agora há pouco que algumas pessoas
criam de forma não tão séria, né? Ou seja, tem criações mais caseiras, né? Então, às vezes a pessoa compra do seu canil e fala, por que não cruzar e ter filhotes e tal? Tem alguma medida que você toma para evitar que isso aconteça? Porque alguns falam, só vendo castrado, ou só entrega o pedigree se castrar depois tendo um contrato. Como que vocês fazem? Olha, eu vou falar uma coisa. Quem quer agir de má fé, ainda que tenha todas as nossas orientações sempre, inclusive quem tem o sonho e o desejo de ter uma ninhada, legal. Você pode ser, Orienta bem. lógico, debaixo da minha asa. Olha, você vai fazer isso, você vai... Gente, lindo! Os filhotes podem até vir para mim para eu continuar orientando, direcionando, conectando com as famílias certas e tudo mais. Mas o cara que quer ser mané e que quer fazer errado, não adianta. Primeiro que um cara que já tá na má vontade, ele não vai comprar um cachorro castrado. A gente não vende cachorro castrado. Vai mal o cachorro grande castrado. Tá? Né? A gente Precocemente, né? nós não indicamos a castração precoce, não vendemos cães castrados, a não ser que seja uma intervenção cirúrgica imediata que tenha que se fazer, mas enfim, não é uma recomendação a castração precoce. Contrato. O nosso contrato não é para reprodução, o nosso contrato é de show. Desculpa, de pet. Não é show nem reprodução, é pet. Aí o cara fala assim, mas não desceu uma bolinha do cachorro e eu queria cruzar. Amigo, você comprou o cachorro pet. E aí você já vê que o cara já tá na má intenção. Mas, tem aquele pedigree da CBKC agora, mas ele também não te garante nada. Nada. O cara porque pode ir se pra o outra entidade. E não só pra outra entidade, Dan. Se ele quiser ligar lá na CBKC e mudar, ele pode. Ele pode. Ele pode mudar. Sim. Só não pode mudar as cores que... Só não pode mudar as cores, mas ele pode Por exemplo, mudar o pedigree de se a pet cor estiver pro fora show. do padrão, esse Não. pedigree não muda. Não muda. O que ele pode mudar é que se eu registrei, é o pedigree restrito, né? Se eu registrei como pedigree restrito e ele, por ser proprietário no papel, transferido para o nome dele, ele quiser mudar esse pedigree, ele pode. E outra, você acha que o cara tá preocupado com o pedigree? Ele vai cruzar do mesmo jeito. Então, assim, Então a você maior orienta. medida que a gente tem é a orientação e a escolha de quem vai fazer parte da nossa família. Já tivemos desafetos com relação a isso? Claro. Porque a gente não tem bola de cristal. Mas quanto mais a gente orienta, quanto mais a gente traz pra perto, quanto mais faz parte da família mesmo, um ajuda o outro. Não tem essa... A gente tem poucos problemas com relação... Muito poucos problemas com relação a isso. E vamos pensar do outro lado, então. Uma pessoa que está procurando, então, a Akita, Sim. chegou na conclusão, viu esse nosso podcast, falou, nossa, realmente acho que esse é o cachorro para mim. O que ele tem que buscar no criador de Akita, que é imprescindível, que tem que ter esse cuidado e não pode comprar se não tivesse esses cuidados? Exame de displasia. Exame de displasia. Tem que ter, ainda que muitos criadores falem que não é necessário, porque o Akita tem pouca displasia, a displasia existe, e ela está sendo propagada, e quanto mais propagada a gente já sabe que vai virando uma bola de neve, então tem que ter sim laudo de displasia. Eu acho muito legal ter contrato, porque dá uma segurança, você tá vendendo. Embora seja um filhote, você está recebendo dinheiro por isso, então tem o Código de Defesa do Consumidor, então aí você já vê a idoneidade de um criador que não é só de boca. Você tem que entender o que esse cara tá te garantindo, né? E assessoria também eu entendo como obrigação de um criador para boa manutenção de vida e para você poder entregar tudo de recurso que esse Akita pode ter para ele ser o que ele nasceu para ser. Um guardião, equilibrado e tudo mais. Então, saúde, coisas básicas, né? Carteira de vacinação, acompanhamento médico veterinário. Mas, assim, para mim, o mais importante hoje é o exame de displasia, que é o que a gente consegue entender. E outra, você encher o criador de perguntas para entender o quanto ele sabe. Qual que é a qualidade de informação que ele está te passando? Essas informações que esse criador está te passando são informações que você pode pegar. Qualquer desses sites aí de raças são esse tipo de informações ou são informações profundas? Qualquer podcast por aí ou Qualquer podcastzinho aí que tem uma... Né? Entende? Exatamente. Qual é a qualidade dessa informação? O quanto esse criador sabe? O quanto de tempo... tempo de criação não é importante.
É importante, e não é por uma questão de caráter, de ser bom, mal, ruim, não é isso. Mas com tempo de criação, quantos perrengues, quantos desafios, por quantas doenças, por quantas coisas um criador que já criou 20 anos passou e um criador que começou agora. Não tem como. Então, a experiência é muito importante, sim, na minha opinião. Ainda que eu respeite demais os criadores que estão começando, porque tem que começar de algum lugar. Lógico. Mas é a qualidade de informação. Da onde está vindo essa informação? Para onde que esse tutor vai poder correr? Sendo que a maioria também dos médicos veterinários não conhece as especificidades do Akita, inclusive de plaquetas. Outra coisa, Akitas tem plaquetas baixas. E é racial. Aí vai no veterinário, não tá comendo, porque eles fazem jejum, por conta de alguma coisa, tá mais quietinho aquele dia, vai no veterinário, faz hemograma, plaqueta baixa, não faz PCR, a doença do carrapato, trata o cachorro 28 dias com doxy e na verdade não era nada. Caramba. Então tem que se ter essas informações todos os dias disponível para esse tutor. Legal, muito bom. Maravilha. Muito bom. Acho que temos isso. Tem alguma coisa a mais agora? Lembrou de alguma coisa que a gente não mas perguntou? você tá ótimo para me lembrar Não, as acho que a gente... coisas. Eu te lembrei de algumas. De rede social, onde o pessoal te encontra? Yucatan, @Yucatan_BR, mas se jogar lá no Google, em qualquer lugar, criador de Akita, Yucatan, nós somos sempre os primeiros a aparecer. Tem todos os contatos, meu WhatsApp, eu adoro falar de Akitas. Às vezes a pessoa não compra de mim há 10 anos, compra de outro criador e eu continuo conversando sobre Akitas, porque realmente é minha vida, eu respiro, como, bebo Akitas todos os dias e vou continuar. Comer Akita vai... Muito pelo, né? Não é China, não é China, não é China. Muito bom. Maravilha, muito obrigado. Foi Obrigada bem a bacana vocês. a gente conhecer um pouquinho mais da raça, né? E para você que está em casa, queria pedir para você curtir nosso vídeo se te agregou em alguma coisa. Se não agregou, curte também. E faz um comentário, compartilha com os amigos, com os inimigos, com o parente. É sempre bom estar com vocês. E a gente está agradecendo também, né, Débora? Porque a gente está crescendo cada vez mais pessoas assistindo a gente, cada vez mais pessoas mandando mensagem no particular, no Instagram, no YouTube. E a gente está bem feliz com isso. Então, Se alguém tiver uma sugestão de convidado sim, ou de tema, estamos também abertos a isso. é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, meus queridos. Prazer foi todo meu. Nós. Boa, Dan. Mais um Mais um. episódio animal. Valeu, pessoal. Até mais. Top.